Fechar a prestação de contas de uma instituição de saúde era um trabalho manual e muito crítico. Eu vim aqui hoje no ISGH entender como que a Sophie colocou funcionários digitais para trabalhar no processo financeiro. Vamos comigo! Eu sou a gerente da área financeira, sou responsável pelo contas a pagar, contas a receber, tesouraria. Então a gente faz toda essa gestão de recursos, a captação, fazendo os pedidos junto aos órgãos contratantes e os pagamentos de todos os fornecedores, que eles são centralizados aqui na sede. O nosso processo ele mudou recentemente, de 2023 para cá. Ele era todo físico e aí a gente colocou esse processo para ser virtual. Quando a gente colocou o sistema de forma virtual, toda a documentação, a gente já sentiu uma diferença muito grande, porque reduziu a quantidade de papel, ficou mais ágil o processo, se perdia menos documentação. E isso demorava muito, precisava de muitas pessoas, com muito tempo e uma geração de rotina operacional gigante. Hoje a gente consegue, com a automatização, com a implementação dos robôs nos nossos sistemas, nos nossos processos, a gente consegue agilizar todo o processo e fazer com que o time consiga fazer atividades analíticas. A gente saiu do operacional, com mais segurança a gente consegue fazer atividades mais analíticas. A parceria, a Sophie ela é muito parceira do ISGH. Eu até já disse para o Diego que é muito bom tratar com eles, que eu já sinto eles parte do ISGH pela disponibilidade. Qualquer dificuldade, qualquer emergência que a gente tenha com prestação de contas, com prazos bem curtos, a gente conta com a Sophie. Então eles são bem abertos a todas as necessidades que a gente sente, de modernizar nossos processos para agilizar nossas entregas. A Sophie ela compra a nossa ideia. A gente diz o que precisa, mostra como é o processo e eles vão estudar, nunca dizem não, vão estudar para poder ver a melhor alternativa e solução para aquilo que a gente deseja. Hoje a gente consegue, com os robozinhos que já estão em atuação, trabalhando para a gente consegue tirar o time da operação e direcioná-los para a parte estratégica analítica, E a gente consegue colocar que os processos eles rodem de madrugada, durante a noite, para no dia seguinte, quando o time chegar, eles só verificarem o que realmente não foi concluído e colocar novamente para rodar. Ganhamos agilidade em toda a operação. Então a ideia de introduzir, de colocar os robôs nos processos financeiros, a gente ganhou melhorias, eficiência nas nossas entregas e melhoria de resultados. Então a modernização ela veio para somar junto com o time a entrega do financeiro como parte do ISGH. A quantidade de pessoas continua a mesma. A gente tinha poucas pessoas para executar as tarefas necessárias para as entregas dentro do prazo, porque como a gente presta conta mensalmente, com prazo de entrega, a gente não conseguia bater essas metas. Então hoje a gente tinha muitas demandas priorizadas, mas que a gente não conseguia atender no prazo. Hoje a gente já consegue entregar no prazo, diante dos robôs que a gente já tem em execução. O ISGH é muito grande, E a tecnologia nos ajuda nas tarefas diárias. A gente tem muitos processos manuais e repetitivos, certo? E a gente ganha com as automações. A gente ganha tempo para fazer outras tarefas e análises, E quem ganha com isso é o Instituto. A gente consegue usar a nossa expertise, a nossa experiência em outras áreas. Eu acho que é muito importante essa parceria, porque ele entende as nossas dores. Assim, ter um parceiro
que entenda as dores que a gente está sofrendo, né, no dia a dia com as atividades repetitivas, é sensacional. Por quê? Porque ele vai direto no foco, certo? Ele vai sanar aqueles problemas ao qual estava demandando muito tempo. E assim, a gente teve muita troca de experiências, né? A Sophie, eu vi que eles entendiam o que eles estavam fazendo, certo? Não é apenas uma empresa que veio, caiu de paraquedas aqui, não. A gente conseguiu ter uma boa comunicação, certo? O suporte muito bom, certo? E sempre acessível. Então, assim, é uma empresa que realmente soube entender as dores do ISGH. A gente tem essa tecnologia que faz o processo ponta a ponta e diariamente, como eu já falei, nos ajuda a ter mais agilidade no processo, certo? Como eu disse, a gente consegue ter eficiência nos processos, ter eficiência e ter a certeza que aquele processo está sendo feito de uma maneira correta, certo? Então, assim, ter o processo no dia a dia é muito importante e em todas as etapas, porque a gente vai conseguir ali fazer as demais tarefas com mais, como posso dizer, com mais tranquilidade, sabendo que tem uma automação ali realizando as atividades. O que a automação nos trouxe de ganho, pelo menos eu falo de experiência pessoal, foi a agilidade nos processos. Antes, eu chegava 8 horas da manhã e me deparava com atividades repetitivas, né? Geração de bordeiros de pagamento, baixas, e isso demandava muito tempo. Hoje, eu já chego 8 horas da manhã e essas atividades já estão concluídas. Ou seja, eu não preciso mais me preocupar com aquilo. Então, eu já pego esse tempo e já coloco em outras atividades. E outra coisa que eu achei, que assim, na minha área pessoal, foi que eu gostei tanto dessas automações que agora eu estou fazendo cursos, né, de IA, de análise de dados, e já comecei a fazer meus primeiros robôs. A gente iniciou com a Sophie fazendo as automações e sempre teve a devolutiva. Tudo que a gente solicitava, nós tivemos a devolutiva, e sempre prestativo, as pessoas que nos atendiam, né, entregavam os processos nos prazos e também faziam os treinamentos. Então, assim, a gente teve todo o retorno, feedback possível da Sophie, né, nos ajudaram bastante, certo? Bem prestativos. O apoio, para mim, eu não tenho que falar nada mal, e sim positivamente da Sophie. Antes, a rotina mais repetitiva que a gente tinha, né, era muitos processos, lançamentos manuais, né, do início ao fim. Não tinha nenhuma interferência digital, então o meu processo do início até chegar à conclusão, ele era manual. Então, com a chegada do robô, né, do desenvolvimento, da era digital, então foi um passo a se agregar e a instituição a se adequar, né, na evolução, né, desse processo. Hoje, as automações que aconteceram na minha área, que é o financeiro, foi a geração de pagamento, né, que essa é uma rotina diária, geração de bordeiros, baixas automáticas, chatbot e assim sucessivamente. Tem N situações que a gente agregou dentro do nosso processo no dia a dia. Então, quando esse funcionário digital está em operação, que ele encontra qualquer intervenção que não consiga concluir o processo, ele me sinaliza, né, de várias formas, né, ocorrência, porque não conseguiu concluir, qual é o motivo, quantas ocorrências teve naquele processo. Daí, a gente tem como validar a informação, poder colocar ele novamente à execução. Porque eu posso fazer esse processo quantas vezes for preciso e necessário na linha aqui das minhas atividades, né, diárias. Hoje o funcionário digital ele é importante. Hoje eu considero um item importantíssimo na parte de crescimento. Né? Qualquer empresa hoje ela precisa dessa área, ela precisa estar constantemente investindo nesses processos, até porque para melhorar a execução que antes era feito de uma forma e hoje a gente tem ganho expressivo na hora de executar um processo desse. Porque assim, as atividades que demandavam tempo, hoje eu posso fazer em termos que a gente consegue, em termos de agilidade,
em termos de produtividade, em termos de eficiência. E esse ganho, ele não é só para o setor X, Y, Z. Eu acredito que é em todas as áreas. Mas, assim, na minha área, é um ganho expressivo e, assim, eu indico a qualquer outro setor a abraçar a causa, né? E, assim, sem sombra de dúvida, a SOF hoje é uma das nossas grandes parceiras, né, que acreditou no nosso processo, né, de melhoria, de automação, e dizer que hoje, graças a ela, a gente teve um crescimento, né, considerável, expressivo, e que a gente está aqui juntos, né, para todos. É isso aí. Viu? E é isso.